Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje é dia 28 de julho, uma segunda-feira. Vamos lá, colocar minha tela pra gente começar falando do Bitcoin. Hoje fazendo gravado, tá pessoal? Eu tô com um problema de internet aqui na minha casa, né? E tô aguardando um técnico aqui da empresa de internet. Era pra ter vindo hoje de manhã, não veio. Enfim, eu tô na espera. Acabei de ligar pra eles lá e remarcaram pra amanhã. Então vamos ver se amanhã eles resolve ali o problema antes do horário ali da nossa da nossa transmissão, né, às 16 horas, para a gente conseguir fazer ao vivo, tá? Não vou utilizar o 4G porque o 4G ele tem muita estabilidade, né? Então acaba que não vai ficar uma transmissão legal. Então eu prefiro gravar e depois subir aí no YouTube, tá? Mas amanhã, se tudo estiver certinho, a gente volta ali com a nossa programação, tá ok? Mas vamos lá, vamos falar aqui, dar uma geral aqui nas principais moedas, né? Principalmente aqui no Bitcoin. Vamos lá, o Bitcoin ele não conseguiu aí trabalhar para cima dos 120 mil, que é o ponto que eu venho chamando a atenção aí de vocês nos últimos dias, né? Então, chamei a atenção que no dia 14 do 7 ali, quando ele fez a máxima histórica lá no 123 mil, deixou um paviozão e fechou ali no 120, né? E desde então em nenhum momento ele consegue fechar para cima desse 120. Então o 120 virou uma região de resistência. É exatamente aqui, ó, no fechamento ali daquele candle da máxima histórica. Repara que o preço não consegue trabalhar para cima dessa região, tá? A partir do momento que ele começar a fechar para cima do 120, aí vem para testar o 123 e pode dar continuidade na movimentação de alta. De qualquer forma, eu entendo que aqui é uma região onde ainda segue sendo mais interessante a compra, tá? Eu não pensaria, por exemplo, em vendas, né? Melhor ponto de compra seria se ele testasse novamente a região do 116, que é um ponto ali de suporte, aí tenta mandar de volta aqui para o 120 e aí a gente acompanha para ver se rompe. Se eu for nos 120 minutos, vocês vão reparar que ele está travado, né? Então já segue travado aí pelo menos há alguns dias andando de lado. Então, lateral, já bateu cabeça aí novamente aí na região do 120, né? Bateu cabeça inclusive no dia de hoje, né? Dia 28. Não, 28 do 7, 21 horas, 23 horas, não. Deve ser dia 27. É, dia 27. Dia 27. Dia 27. É, não tem como, né? 28 do 7, 23 horas. Até porque não chegou às 23 horas de hoje. Então é no dia 27. No dia de ontem, né? Ou seja, ontem no finalzinho do dia, ele acabou batendo cabeça naquela região e vem corrigindo, tá? Então, lateral, preço aí bem brigado aí pro Bitcoin, né? Travadinho. Se eu for lá no gráfico diário, vamos dar uma olhadinha aqui na inteligência artificial para ver se ele mudou alguma coisa, se gera um insight diferente ali. Ele ainda segue ali com viés, né, de alta de 42% contra 58% para um viés de queda, né, um viés de correção, tá? Então fiquem atentos, né, porque ele pode sim acabar corrigindo, né, desenhar algo parecido com isso. Pela projeção, né, e aqui ele pode mandar o preço até o 147, não, desculpa, 102.300, né, que é a sugestão ali que ele acaba dando pra gente. Mas no meio do caminho a gente sabe que sempre pode acabar ali mudando, né, as probabilidades. Então, por exemplo, eu até vejo sim que ele pode corrigir. Vou apagar aqui rapidinho só para mostrar para vocês o que eu imagino que seria o mais provável, né, se ele realmente fizer uma correção nos próximos dias. Seria algo parecido com isso. Ele corrige até o 112, chega aqui no 112 e formou um pivôzinho para cima. Se for lá na inteligência artificial, quando ele desenha algo parecido com isso ali, né, no movimento real ali dos próximos dias. Se eu for na inteligência artificial e mandar desenhar novamente, provavelmente ele vai melhorar ali a questão do viés de alta, né? Então provavelmente teremos ali um viés de alta um pouco mais encorpado. Não sei se vai estar ali acima do viés de baixa, mas também é uma possibilidade, né? Um ponto para se ficar atento, tá? Volto a repetir, gosto ainda da compra, né? Eu já venho chamado a atenção já há algum tempo que, na minha opinião, o mercado ainda é para cima, mas ele tem demonstrado um certo cansaço aí nessa faixa do 120. É só observar como ele não consegue romper, tá? A gente já viu em diversos momentos o Bitcoin, as altcoins ali andando de lado, elas consolidam ali durante um tempo, né? Um determinado tempo, às vezes um mês, mais de um mês, e aí depois elas rompem e andam forte, né? Quando tem um movimento forte ali, seja para cima, para baixo. Então fiquem atentos porque a gente pode sim começar a andar um pouco mais de lado, né?
entre 116 e 120, eventualmente perde aí o 116, vai lá no 112, aí pode ser 112 e 120, né? Então pode sim andar um pouquinho mais de lado aí durante algum tempo, e mesmo andando de lado, ainda pensaria em compras, principalmente se ele reagir próximo do 116 e se ele reagir próximo do 112. Alvos no 120, né? Primeiros alvos no 120, e aí chegando lá a gente acompanha. Começou a demonstrar fraqueza, falhou, não conseguiu romper, faz ali uma gestão ali das operações, né? Vai diminuindo algumas posições, tenta garantir ali aquele lucro de curto prazo. E aí, se por um acaso ele falhar, você não deixa voltar, né? E se romper, aí a gente tenta pegar novas entradas ali, principalmente quando ele fizer um movimento de pullback, né? Então é isso, pessoal. O mercado ainda para cima, Bitcoin consolidado, 116, 120. Para andar, eu entendo que ele tem que trabalhar para cima do 120, começar a ter fechamento. Se voltar para testar o 116 novamente, é um ponto onde eu ficaria atento de pensando nas compras. E se perdido, 112 mil também é um ponto que eu ficaria atento nas compras, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum? Olha, Ethereum, nós chamamos atenção aqui na faixa dos 3.500, né? Ele acabou vindo testar, formou um pivôzinho e tá mandando para cima, tá? Ethereum tá bem esticado, né? Já chamei a atenção aí de tá bem esticado. Ele tem um próximo alvo aí no teste da faixa dos $4.000. Hoje ele começa a demonstrar uma certa dificuldade, né? Mas eu ainda não vejo um risco ali, eu não vejo por que ficar preocupado para quem tá comprado, né? Principalmente para quem comprou lá de baixo. Então imagina quem tenha comprado ali próximos dos 2.400, né? Quando ele formou aí esse pivô aí, mandou uma terceira pernada para cima. Então, para quem está comprado lá de baixo, eu entendo que o stop passa a ser aí na faixa dos 13.500, não é para perder. Para quem comprou por aqui, assim, pode ser que ele ainda volte, assim, se ele perder os 13.500, eu entendo que fica esquisito, tá? Eu sairia da operação. E aí, quem está comprado aqui mais em cima, né, fez uma compra ali acreditando na continuação do movimento, eu entendo que seria interessante estopar, tá? Vai ter ali o prejuízo, né, nessa primeira entrada. Tá no lucro ali, não quer deixar voltar, talvez pensar em ajustar um stop, colocar um stop pro 0 a 0, ou faz uma parcial, né, para melhorar ali a questão do preço ali da operação, né, do preço da posição, né. Então fazer uma parcial para jogar um pouquinho o preço para longe. E se ele perder aí os 3.500, aí você sai da operação e procura uma nova oportunidade para frente, tá? Para baixo dos 3.500 eu tomaria cuidado, porque eu vejo que Ethereum pode corrigir até os 2.900, $3.000, testar novamente essa região aí que ele rompeu. Se ele voltar nos 3.500, formar um pivôzinho e apontar para cima mais uma vez, ainda tentaria a compra, tá? Desde que ele não perca, né? Ele pode até lá violinar, mas se não perder e formar um pivô, ainda tentaria a compra, acreditando no teste da região em vermelho nos 4.000, que é o que nós desenhamos aí nas últimas transmissões, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na inteligência artificial, vamos ver se ela estava dando uma sugestão de compra, né? E continua, ó, 62% com viés de alta contra 38%, então ainda segue aí otimista ali para compra. Vamos ver se anda, né? Se ele vai realmente buscar ali os próximos alvos. Vamos dar uma olhada no gráfico de Solana. Vamos lá, pessoal, Solana, né? Solana é um dos candidatos também que eu tenho chamado a atenção, que eu gosto, tá? Principalmente acima aí do 184. Tá certo que ele deixou um pavio aqui no 175, né? Quem tá comprado aqui, eu entendo que o stop teria que ser abaixo do 175, não é para perder. Se perder, eu estoparia, tá? De qualquer forma, eu gosto de Solana. Vamos ver se ela forma esse pivô aqui e manda para cima, né? Então já precisa reagir agora, tá? Se por um acaso, vamos lá, o stop teria que estar na região de 175, né? Para quem está comprando aqui um pouco mais esticado. Só que se por um acaso ele já começar a fechar para baixo do 180, já acende o sinal de alerta aí, tá? Não quer correr risco? Talvez stop ali um pouco antes mesmo, top curtinho. Porque se ele começar a fechar para baixo do 180, ele volta para testar 175 ali, que é o ponto onde a gente tem aí esse pavio. E assim, se perder um 75, próxima parada vai lá na região dos 168, 167. Ali é outro ponto que a gente observa para ver se ele forma um pivô e tenta dar outra puxada para cima, que também trabalha como suporte, tá? Então vamos seguir acompanhando, tá numa região aí interessante Solana, mas o dia de hoje já começa a demonstrar uma certa fraqueza. Vamos ver como ele vai reagir aí nos próximos dias. Olhando a inteligência artificial, gerando aqui um insight para Solana, ainda segue com viés bem positivo ali para compra, 74%. Então vamos ver se Solana começa a reagir a partir deste ponto, tá? XRP, né? Vamos dar uma olhada. A gente tem analisado a XRP diariamente.
Vamos ver, XRP eu chamei a atenção em dois pontos, né? O primeiro ponto era essa faixa dos 3,30, ele acabou perdendo. O segundo ponto era a faixa dos $3, ele vem segurando, tá? Importante que ele não perca aí para baixo dos $3. Se perder, fica esquisito aí para quem tá comprado. Entendo que vale a pena estopar, tá ok? Então, o XRP eu gosto, né? Já tocou ali, já teve uma reação. Hoje tá um dia ali demonstrando uma certa dificuldade, né? Inclusive, nos 120 minutos, ele tá batendo cabeça em uma região de preço que ele acabou perdendo, né? E repara que ele tinha uma região aqui que trabalhou como fundos que ele marcou, aí ele perdeu aquela região, tá voltando para testar no dia de hoje, tá certo que ele não tocou ali nos 3,35, ele chegou pertinho, né? 3,33, mas já começa a sentir. Então, o único ponto que eu ficaria atento é o seguinte, o ideal é que ele não perca os 2,94, porque se ele perde 2,94, a gente já começa a ver aqui um movimento de topo e fundo mais baixo, né? Se eu pegar aqui esse movimento mais amplo aí no tempo gráfico menor. Isso indica pra gente que pode sim dar continuidade a uma movimentação de queda, né? E aí já fica um pouco mais perigoso para quem está comprado. Eu gosto da compra, entendo que para quem está comprado aí nos $3, o stop estaria abaixo aí desse último fundo. Só que ele tem que trabalhar para cima desses 3,38, 3,35 novamente, para voltar a ficar interessante ali para uma continuação da tendência de alta, tá? Então, XRP ok, vamos dar uma olhadinha também na inteligência artificial. Opa, sem querer abrir o prisma aqui. Automático gerar. Segue ainda com 66%, conta 34%, então também tem um viés mais positivo aí para XRP. Vamos ver se confirma também. Eu acho que dos que a gente viu ali, o que está com um viés ali um pouco mais difícil com relação às compras é o próprio Bitcoin, né? Ele está cerca de 40 e poucos por cento, né? Se eu não me engano é 42%, né? de alta. Então, isso acaba dificultando um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, as altcoins aí ainda seguem firmes, né? Então, pode ser até mesmo que a altcoin performe mais do que o próprio Bitcoin nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do TradingView. Vamos lá, pessoal. S&P 500, né? Mercado americano, aqui no gráfico do TradingView. Então, o S&P 500 renovou máxima histórica hoje, novamente, né? Então, deixou uma máxima ali próximo dos 6.400, 6.401. Veio devolvendo, né, parte do movimento do dia. Volto a repetir, tá? No momento eu vejo que correções, oportunidades de compra. E o primeiro ponto aí que eu ficaria atento no S&P 500 agora é na região dos 6.280, tá? 280, 290, né? Se ele voltar para testar essa região, eu entendo que é um ponto sim que ele pode segurar e mandar para cima novamente. Então 6.280 é um ponto importante ali de suporte quando eu olho para esse gráfico do S&P 500. Vamos ver se ele corrige aí nos próximos dias. DXY, o índice do dólar, vamos ver como que o dólar está se comportando. Olha lá o dólar, movimento forte, de alta, hein? Chamei a atenção na sexta-feira, vamos ficar de olho. Tá numa região ali onde ele vem segurando. Ele já tinha demonstrado ali uma certa reação no teste do fundo na quinta e na sexta-feira. Chamei a atenção da possibilidade de um dólar um pouco mais lateral, né? Entre essa região dos 96,750 e essa região dos 98, 99. E hoje ele reage bem, né? Então o dólar subindo 1%, que é um movimento forte para o DXY, tá? Lembrando que o DXY é o dólar, né? Numa cesta de moedas, né? O dólar com moedas fortes, tá? Então euro, libra. Então, opa, acho que eu apertei aqui o espaço. Então, o DXY bem forte, então dólar forte, né, em relação a outras moedas no dia de hoje, tá? Vamos acompanhar a reação do dólar aqui nos 99, tá? Se por um acaso esse dólar começar a trabalhar para cima dessa região, aí eu projeto esse dólar, né? Se ele fizer algo parecido com isso, ele rompe. É claro que eu não acho que vai direto, né? Mas ele rompe, entendo que tende a ter um pullback depois, mas aí eu já começo a projetar ele tentando buscar essa região aí do dia 12 de maio, esse topo na faixa dos 101,700, tá? Então, dólar forte, né? Isso aí, de certa forma, pode aí trazer algum certo... uma certa aversão ao risco. Vamos ver se realmente acontece dessa forma. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ficar atento aí. Dólar, movimentação mais forte de alta, se pode, de alguma forma, trazer alguma movimentação aí mais negativa, né? Tenho chamado a atenção que isso não tem tido muito efeito, né? Até porque o Bitcoin tem performado bem aí, mesmo quando o dólar tá subindo, tá caindo. Então, ultimamente o Bitcoin tem andado bem no mercado cripto, principalmente o Bitcoin, né? O Bitcoin ele andou muito bem aí nos últimos
meses. É agora que a gente começa a ver as altcoins começando a dar um pouquinho mais, mas caso esse dólar comece a ficar um pouco mais forte, só tomar cuidado, né? Se o mercado resolver ali corrigir, e aí isso aí acaba fazendo com que a gente fique ali, procure uma proteção, né? Tente se proteger um pouco antes ali de um movimento forte de queda acontecer, tá? E sempre lembrando, né? Quando for entrar em alguma operação, não esqueça de deixar o seu stop posicionado, até porque se o mercado falhar e seguir caindo, não tem por que você ficar segurando e vendo ali o prejuízo aumentar cada vez mais, tá? Então, sempre essa questão de gerenciamento de risco eu acho que é o mais importante ali para quem está operando, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um bom final de segunda-feira e amanhã a gente está de volta, né? Se a internet estiver ok aqui, a gente volta aí ao vivo e atende os pedidos do chat para dar uma olhada nas altcoins aí que vocês colocam aí para a gente analisar, tá ok? Então, um abraço a todos. Não esqueça de deixar o like. E só lembrando, né? Dê uma olhada na descrição do vídeo. Entrem no site do Ficube, né? Porque agora temos novos planos ali do aplicativo Ficube. Agora tem um plano trimestral. Para quem não quer ali assinar o plano anual, né? Quer assinar por menos tempo, tem um plano trimestral. Além disso, tem agora a assinatura avulsa do nosso gráfico web, no plano trimestral e mensal também. Lembrando o gráfico web com os recursos de inteligência artificial, Prisma para você selecionar as melhores ações e todos os modelos aí com os indicadores Ficube que facilitam ali a análise, né, para tentar identificar os melhores pontos de suporte e resistência, tá ok? Então é isso, vou encerrando por aqui. Um excelente final de segunda-feira para todos e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal.